Adrian, e falando um pouco mais sobre objetivos claros, né? Para muita gente hoje, construir uma renda passiva de, por exemplo, R$ 30.000 por mês, R$ 40.000 por mês em até 7 anos é um sonho simplesmente completamente distante. O que você tem para falar sobre isso? Cara, considerando a estatística brasileira, isso faz muito sentido. 99% do público do Brasil ganha menos do que R$ 16.000 por mês. 70% das famílias de alta renda do Brasil são endividadas com dívidas ruins. Uma boa parcela das famílias de alta renda no Brasil não poupa nada no mês a mês. Então, a conclusão que nós chegamos então é que a população brasileira é brilhante para algumas coisas, mas é muito jovem e inexperiente e inapta quando o assunto é dinheiro. Então, as pessoas estão acostumadas, veja a diferença desses dois caminhos. As pessoas estão acostumadas a ouvir aqueles planejadores financeiros, aquele gerente de banco, guru de finanças, de fazer aquelas projeções. Você vai botar R$ 2.000 por mês, ao longo de 30 anos, com a taxa de rentabilidade de 0,8%, 0,9%, vai virar 3 milhões, esses 3 milhões vão te dar 20 mil por mês, etc. As pessoas estão acostumadas com esse nível de planejamento. Só que aí só está sendo considerado um motor, uma alavanca, que é o aporte mensal que ela tem. E quando você entende que você não precisa apenas aplicar no mercado financeiro, que existem diversos outros mercados em que você pode utilizar para gerar riqueza sem que você tenha que se tornar especialista, e que você pode usar a sua capacidade de pagamento, que é a sua capacidade de endividamento, para poder te enriquecer mais rápido, a coisa acontece muito mais rápido. Então essa é a diferença em essência de você seguir pelo quarto caminho. Primeira diferença é você não usar só um motor, e sim usar 3, e a segunda diferença é o que você faz com o seu dinheiro. Vou dar um exemplo para ficar muito claro isso. Pensa alguém que está comprando um imóvel à vista e alguém que está comprando um imóvel financiado. Quem é que está mais rico depois de 10 anos, supondo que eles compraram o mesmo imóvel? Obviamente o cara que comprou o imóvel financiado. Você concorda? Concordo, plenamente. Por quê? O cara que comprou o imóvel à vista, se ele tivesse R$ 1 milhão, ele tirou os R$ 1 milhão dele e colocou no imóvel. O enriquecimento mensal dele é a taxa em que o imóvel cresce. É literalmente a apreciação do imóvel. O cara que não se descapitalizou, ele vai pagar juros. Entretanto, ele tem outras fontes de renda que esse primeiro cara não tem. Então, o cara que financiou, por exemplo, ele vai pagar 30% de entrada, ele vai sair do bolso dele 300 mil. Outros 700 mil vão continuar. O imóvel dele, 700 mil vai ser financiado. Ele vai pagar juros sobre os 700 mil. Só que o dinheiro que ele tem investido vai pagar a parcela do financiamento imobiliário dele. Perfeito. E ele ainda pode alugar o imóvel. Ele pode alugar o imóvel e o imóvel vai apreciando com o tempo, assim como no primeiro caso. Então, fora o ativo intangível que é você ter dinheiro em caixa e você não se descapitalizar. E esse dinheiro poder ser multiplicado em 4, 5, 6 anos e que até o período do financiamento, do fim do financiamento, esse dinheiro foi multiplicado várias vezes. Então, quando a gente coloca no valor do dinheiro no tempo, o resultado temporal e matemático do cara que se descapitaliza, do cara que não se descapitaliza, é impressionante. Agora, pega esse raciocínio e aplica ações. Um cara que todo mês tira o dinheiro do salário dele e compra um pouquinho de ações e fundos imobiliários, ele está fazendo algo muito errado. E o motivo disso está inteiramente ligado à ciência do dinheiro e a como você enxerga a construção de patrimônio. Por quê? O cara está tirando o dinheiro dele, que é o dinheiro mais caro que tem, e está comprando ativos geradores de fluxo de caixa. Então é como se ele estivesse comprando um imóvel pequenininho à vista todo mês, percebe? Muito melhor do que isso seria se ele comprasse um ativo muito maior e pagasse financiado com o fluxo de caixa que ele tem. E melhor ainda do que isso seria ele fazer o que em essência é o quarto caminho, que é do seu dinheiro, você aplica estratégias de ganho de capital, que são estratégias em que você coloca X e volta mais, porque a margem é maior, e utiliza o resultado dessas estratégias para comprar ativos geradores de fluxo de caixa. Perfeito. Então vou dar um exemplo muito bobo só para você entender o que eu estou falando. Ao invés de você comprar todos os meses R$ 3.000 de ações, você compra um imóvel na planta, paga os mesmos R$ 3.000. Esse imóvel, depois de 2 anos, ele foi entregue, por exemplo, valorizou, voltou para você o dinheiro em dobro, e esse dinheiro em dobro você utiliza para comprar ativos geradores de fluxo de caixa. Então é uma dinâmica diferente. E é matemático, é princípio. Quando você utiliza seu dinheiro para estratégia de ganho de capital, seu retorno é muito maior. Entretanto, não são estratégias perenes. Então, para transformar isso em uma renda passiva perpétua, você pega o resultado disso e compra ativos geradores de fluxo de caixa. É um caminho diferente, entende? Não existe conselho mais obsoleto hoje do que estudar, fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho, investir, se esforçar para guardar dinheiro, comprar um carro financiado, uma casa financiada, investir em ações de previdência. Isso é receita para você esperar 30, 40, 50 anos para poder se aposentar. Quiçá aconteça. Né?
Perfeito.